Ideia é uma paixão. E nasceu anos atrás, quando eu tinha 7 anos de idade e perdi o meu pai. Naqueles dias, o que foi deixado por ele foi uma horta de alface no quintal da nossa casa. E os dias eram difíceis. Minha mãe, ela continuou cuidando daquela horta, e foi daquela horta que nós tiramos o sustento nos próximos meses, quando ela teve uma ideia de fornecer as alfaces para os carros de lanche ali do centro da cidade de Betim. E isso nos sustentou. Eu observava aquilo, e cada tarde cuidar dos pés de alface, tirá-los da horta, prepará-los para entregá-los, era para nós o nosso empreendimento. É aí que nasce a paixão por ideias, é aí que nasceu a paixão por investir em ideias. Logo após, eu recobrando esse sentimento, essa ideia que minha mãe teve, mais tarde, ali na chácara do meu tio, no centro da cidade de Betim, ele criava galinha, criava porco, tinha pés de manga, e ele me deu algumas galinhas. Ele dizia: você pode pegar algumas mangas. E sempre que eu precisava de algum dinheiro para comprar uma Coca-Cola, comprar um doce, eu pegava o carrinho de mão, enchia de manga e ia vender na porta desse centro comercial SEAB, no centro da cidade de Betim. E depois eu também peguei algumas galinhas, porque tinha uma construção próximo à chácara, e ali tinha os operários, e eu ia lá e oferecia a galinha, e eles compravam a galinha e eu podia comprar algumas outras coisas. E sempre recobrando aquele senso, sabe, de recompensa que eu aprendi logo que meu pai morreu, né, quando nós entregávamos as alfaces ali nos carros de lanche. Mais tarde vem a famosa história de jardineiro, porque na realidade é aí que eu tenho a minha primeira profissão. Quando eu fui passar um tempo morando na casa da minha avó, e ela estava procurando um jardineiro, e eu disse: eu posso ser o jardineiro. E ela disse: você não sabe fazer isso. E foi aí que eu aprendi que nós nunca estamos prontos, nós sempre estamos disponíveis. E eu disse: eu sei fazer. E eu me lembro que ainda com uma faca de cozinha, uma tesoura, eu comecei a fazer o jardim, e o jardim ficou muito, muito, muito bom. Naquela mesma tarde, uma amiga da minha avó veio visitá-la, e ela disse para minha avó: quem arrumou seu jardim? E a minha avó disse: foi o meu neto. E ela disse: ele pode arrumar o meu jardim, eu pago para ele. E 2 meses depois, eu já era um jardineiro conhecido ali no bairro, porque tinha grandes casas com grandes jardins, e eu já conseguia tirar o meu recurso para poder ir no shopping, para poder comprar uma calça, alguma coisa assim. E isso foi também uma marca para a minha vida, e daí eu tirei muita inspiração. Mas já era a hora de ter o meu primeiro emprego, e eu fui procurar emprego. Achei o meu primeiro emprego numa escola de informática. E o meu primeiro emprego oficial, de carteira assinada, era de office boy, entregando cartas, fazendo serviço de banco. E 2 meses depois eu recebi a notícia que eu seria mandado embora, porque era necessário cortar gastos ali na empresa, naquela escola de informática. E bem nesse dia ocorreu um acidente de trabalho com a faxineira da escola. E ela, após o acidente, os diretores da empresa ficaram desesperados, porque agora faltava alguém que limpasse os computadores, limpasse a recepção. E eu disse: eu posso fazer isso, porque ali eu encontrei a oportunidade. Na realidade, bem cedo, eu sempre observei as oportunidades. E ele disse: você sabe fazer isso? Eu disse: sim, porque na realidade eu recobrei, não que eu esteja pronto, mas eu estou disponível. E sempre que você estiver disponível, você vai agarrar uma boa oportunidade. E eu passei o final de semana inteiro limpando os computadores com cotonete, e eu fui limpando a recepção,
E na segunda-feira, quando chegaram os funcionários, eles ficaram impressionados por ver a escola tão limpa. E aí eu mantive a minha carteira assinada. E eu recebi também um curso, fui presenteado por um curso de informática. E eu fiz esse curso e logo quando eu terminei, o diretor disse: Júnior, você está sendo bem sucedido. E você não quer fazer um curso de monitor para você auxiliar o professor? Eu, com um sorriso no rosto, disse sim. Ele disse: então você trabalha durante o dia e à noite você faz esse curso em Belo Horizonte. Meu sorriso, meu olhar, minha alegria tomou conta daquele ambiente. Na realidade, todas as pessoas que dão oportunidade, elas esperam esse retorno. E eu fui fiel à oportunidade que eles haviam me dado. E eu fiz o curso de monitor e logo após ter feito o curso de monitor, eu comecei a auxiliar o professor. Mas nesse ambiente eu comecei a perceber, isso era exatamente os anos 90, o ano era 95, e o Windows 95, o Office, estava sendo uma necessidade imediata dos profissionais liberais, dos empresários, dos homens de negócios, e eles passavam por várias escolas, e essas escolas não podiam atender a necessidade deles. Foi aí que, observando a necessidade deles, eu desenvolvi o CIPS, que é o curso individual personalizado, aonde eu poderia aplicá-lo aos profissionais liberais, aos homens de negócios e todos aqueles que tinham uma necessidade imediata. Observando toda aquela situação, ali mesmo na recepção da escola, quando alguém vinha procurar por uma aula individual, eu ficava observando: eu posso fazer isso. E eu desenvolvi um método, um estudo, um ensino completamente adequado para esse povo, para essas pessoas e para aquele tempo. Então, sem o diretor saber, ele me chamou e disse: Júnior, você consegue dar aula particular, individual para esses alunos? Porque eles estão com uma necessidade tão grande e talvez eles possam pagar mais por isso. Foi aí que eu disse: eu posso. Não é que eu esteja preparado, não é que eu sabia fazer, mas eu estava mais uma vez disponível. E foi aí que eu comecei a ter o meu primeiro aluno. Em 7 dias ele aprendeu, e ele comentou para outro e para outro. Em 2 meses eu tinha mais de 10 alunos individuais. E o CIPS, o curso individual personalizado, já tomava conta da escola, e todos queriam fazer esse curso, porque eu estava aplicando um ensino, eu estava trazendo a resposta para quem tinha uma dor que poderia até mesmo perder o emprego. Era uma necessidade imediata. Só que naqueles dias a escola passou por uma transição devido à competitividade do mercado, e a escola veio a fechar, mas o método, a maneira, eu guardei comigo, e eu percebi que todos aqueles alunos e outros mais continuaram a procurar por mim. Foi aí que nasceu a minha escola de informática, totalmente baseada no curso CIPS, curso individual personalizado. E essa escola, ela tinha o nome de Foros Informática, e ela aconteceu por 5 anos. Durante 5 anos, de 10 da manhã a 10 da noite, sábados e domingos, eu estava ali, dando aulas, tanto individuais, quanto em pequenos grupos. Muitas vezes era uma Ricardo Eletro, outros empresários da Fiat, outros funcionários da prefeitura. Então, para cada um tinha um nível de aprendizado, para cada um tinha um tempo determinado, e isso cada vez mais era bem sucedido, e a escola crescia. Foi daí que eu entendi que eu deveria continuar empreendendo. Empreender para mim é uma paixão, é mais do que negócio, é investir na vida das pessoas. E a vida das pessoas, para mim, é um grande empreendimento, se tornou a minha paixão. Na realidade, o seu sucesso, o sucesso do próximo, o sucesso do outro,
para mim, é o meu sucesso. Daí para frente, eu ingressei na minha missão como missionário e comecei a viajar pelo Brasil. Eu tive que desfazer de toda aquela escola para poder cumprir o meu chamado e mais uma vez a minha paixão, mas não deixando de empreender. Eu comecei a empreender no reino, empreender na vida das pessoas. Eu comecei a trazer o Evangelho de uma forma prática na vida das pessoas e promover diversidade, liberdade, prosperidade e autonomia, e tudo isso fundamentado nas Escrituras. O tempo passou e logo eu senti a necessidade de continuar dando oportunidade às pessoas de prosperar. Prosperidade não tem a ver apenas com dinheiro. Prosperidade tem a ver com propósito. Então, se você tem um propósito definido, você pode crescer, você pode prosperar nisso. E foi assim que eu comecei a investir em homens de negócios, mulheres de negócios, até mesmo políticos, profissionais liberais, usando as Escrituras. E isso foi bem sucedido por 8 anos. Então veio a crise no Brasil. E a crise me deixou num momento vulnerável e sem resposta. E aí nós precisamos ser íntegros para conosco e para com os outros. Naqueles dias eu fazia um evento chamado Quem é o Homem? Em vários hotéis, onde nós fazíamos palestras, encorajamento, dávamos ali, algumas oportunidades para aqueles homens de negócios, mulheres de negócios se conectarem e dessa forma fazer um network, empreender, se conectar. É muito importante você entender que tudo isso tem a ver com conexão, tem a ver com relacionamento, e era isso que nós estávamos promovendo. Porém, eu precisei ser firme e dizer: eu não tenho uma resposta para o momento atual no Brasil, e eu decidi parar. E eu fiquei 2 anos navegando apenas em dar uma palavra de encorajamento, ouvir, trazer alguma saída para alguns problemas. Mas no meio dessa transição, eu descobri que eu estava me preparando para a nova fase da minha vida e a nova fase do Brasil. E no meio dessa crise que a nossa nação passou, eu tive um casal na minha casa, um casal de amigos, e eles estavam sentados no sofá me contando, me relatando a dificuldade financeira. Porque os dois são professores universitários de matemática, e devido à crise, o governo estava cada vez mais baixando seus salários. E eles me perguntaram: o que devemos fazer? Podemos talvez dar aula particular? E ali acendeu uma luz, sempre me lembrando de que uma boa pergunta pode ser uma boa porta de acesso. E eu disse: não, dar aula particular não é uma boa. Isso é uma coisa meio que ultrapassada e antiga, e isso não vai dar muito sustento para vocês. Talvez vocês possam abrir uma sala de matemática, onde vocês dois, um casal, dá aula de matemática juntos. Casal de matemáticos que tem uma sala de matemática, vocês vão passar por uma disrupção, vocês vão transicionar, vocês vão até inovar a maneira de dar aula particular. E a coisa deu certo, e eles no primeiro momento tiveram um lucro de R$14 mil. Naquele momento, dentro da sala da minha casa, eu estava percebendo: uma coisa nova está acontecendo. Nós precisamos levar em conta que todo o processo da jornada, todo o conhecimento que vamos adquirindo, ele vai sendo usado ano após ano de uma forma mais inovadora, sem desperdiçar nem mesmo os erros, nem as frustrações. Tudo vai servir para aperfeiçoamento e sucesso do empreendimento. Então, num outro caso, vamos chamar de um outro case de sucesso, é um outro relacionamento que me trouxe uma questão. Júnior, eu já fiz tantos empreendimentos,
abri um lava-jato, abri uma lanchonete, abri uma academia personalizada e quebrei. E o que eu faço agora? E foi aí que eu lembrei acerca da ideia. Ideia é mais do que negócio, ideia é paixão. E eu disse: qual é a sua paixão? Porque a sua paixão revela o seu propósito. E ele disse: a minha paixão é dar aula. Na realidade, é um professor, na realidade, ele era um competidor de ginástica olímpica e foi muito bem sucedido. E ele se tornou um professor. E ele disse: a minha paixão é dar aula. Eu disse: então abra uma academia e faça isso acontecer. Então nasceu aí a MS, Ginástica Artística Olímpica. Ginástica Artística. E Mário Sérgio, que é esse case de sucesso, que está em Goiânia hoje, já com 5 unidades e centenas de alunas. O que eu descobri nesse processo foi que agora mesmo estava nascendo uma outra oportunidade. Eu chamei essa oportunidade de ilha de ideias. E eu propus então fazer uma reunião com alguns jovens, amigos, algumas pessoas que estavam me fazendo perguntas aqui na cidade de Vitória. Eu ajuntei vários segmentos numa única reunião e eu contei uma história. A história de um navio que estava navegando tranquilamente quando de repente veio, grandes ondas. O mar ficou revolto, agitado e o navio não suportou e veio a ruir e naufragar. E esses que está dentro do navio, gente? Esses tripulantes, né, esses passageiros desse navio, eles agora precisavam sobreviver. E eles precisavam nadar até chegar em terra firme. Mas eles encontraram uma ilha. E agora nessa ilha eles precisavam sobreviver. E sobreviver como? Tendo ideias. Eu também lancei um desafio que ninguém chegou naquela ilha sem nada. Porque nós estamos fundamentados nas Escrituras. E as Escrituras diz que Deus dá semente para aquele que semeia. E foi partindo desse princípio que eu disse: alguém aqui deve ter alguma coisa no bolso, ou deve ter algum valor dentro de si, ou uma paixão, ou algum conhecimento que pode então começar do zero, desenvolver valor, desenvolver produtos, desenvolver serviços para em algum momento zarpar, sair da ilha e partir de volta seguro para o continente. Eu lancei um desafio de começarem do zero um produto e dei um prazo para eles. Esse era o primeiro desafio para tirá-los da área de conforto. E eles foram, corajosos. Eles cumpriram esse desafio. E esse desafio de multiplicar um valor, seja de R$10, seja de R$100, através de um serviço ou um produto, os mostrou que eles eram capazes de fazer. E eu trouxe para eles esse valor. O valor de colocar a coisa para acontecer, saindo da área de conforto e produzindo. E no nosso próximo encontro, nós já não éramos mais apenas uma reunião, nós éramos agora a ilha de ideias, onde a sua ideia encontra a oportunidade. Foi incrível, foi tão empolgante para mim, porque eles chegaram com expectativa de aprender mais, de saber mais, e eu comecei a trazer para a ilha de ideias todo o conhecimento que eu obtive no CIPS, no curso individual personalizado, carregado com a essência da horta de alface. A paixão, na realidade, ela permeia a ilha de ideias. E quando eu digo que a ilha de ideias é onde você encontra oportunidade, é porque nós não estamos prontos, mas nós estamos dispostos a colocar em prática a sua ideia. Então, fica aqui o meu convite. Venha para a nossa ilha, aonde a sua ideia encontra